sou Antônio Dutra, gerente de engenharia da Scam Automação. A Scam Automação trabalha com softwares para automação industrial, oferecemos produtos de nível mundial e o que há de melhor em serviços. Neste vídeo nós vamos falar sobre a nova geração de softwares supervisórios, contar um pouco de sua evolução e os recursos que foram adicionados ao longo do tempo. Primeiramente, uma introdução sobre softwares supervisórios. São softwares que permitem supervisionar e controlar processos industriais através da troca de informações com sistemas de controle. Como foi a evolução dos softwares supervisórios? Foram criados em meados da década de 80. Inicialmente nós tínhamos o sistema operacional DOS, telas semigráficas, drivers de comunicação específicos para cada PLC, e a comunicação normalmente era feita utilizando a serial. O que nós tínhamos? Falta de robustez do sistema operacional, dificuldade em confecção das telas gráficas, baixa qualidade, falta de potência e confiança no hardware. Com isso, as aplicações eram limitadas a áreas periféricas e não críticas. Posteriormente, nós tivemos o lançamento do Windows, versão 16 bits e, posteriormente, 32 bits. Com isso, os supervisórios passaram a ter telas gráficas de 2 dimensões com maior qualidade, múltiplas estações em rede local, a comunicação começou a ser baseada no protocolo APC e nós tivemos o uso extensivo da tecnologia ActiveX, que permite que você embuta programas ou módulos dentro da tela de um supervisório. Com essa evolução, as aplicações migraram para áreas críticas, com algumas empresas utilizando dezenas ou, em alguns casos, centenas de estações de trabalho controlando suas linhas de produção. Porém, com a crescente complexidade das aplicações, surgiram alguns problemas, como integração, coordenação de engenharia simultânea, controle de redundância e segurança. E devido a esses problemas, alguns grandes usuários pensaram até mesmo em voltar aos SDCDs tradicionais, menos amigáveis, mais caros, menos abertos, mas que, por outro lado, não apresentavam essas fragilidades. A nova geração de supervisórios, principalmente baseada nas tecnologias de 64 bits, elas vieram com o propósito de resolver os problemas descritos anteriormente. Agora nós temos programas desenvolvidos em linguagens mais modernas, .NET, novos recursos devido às novas características dos hardwares e softwares, comunicação via OPC-UA, nós temos gráficos em 3 dimensões, ferramentas de análise de dados e ferramentas que facilitam a conectividade entre o chão de fábrica e os sistemas corporativos também foram adicionados, além de georreferenciamento, dispositivos móveis, entre outras características. Com o lançamento dos computadores com tecnologia de 64 bits, as aplicações ficaram mais robustas, mais rápidas e agora com novos recursos gráficos devido ao estado de arte de hardware e software existente. A comunicação ela foi padronizada utilizando-se a especificação OPC. O OPC é baseado no OLECOM da Microsoft e surgiu para suprir a necessidade de integrar diferentes aplicações dentro da plataforma Windows. Tornou-se um padrão para a troca de informações nessa área de automação industrial. A especificação OPC ela evoluiu ao longo do tempo e hoje nós temos o OPC-UA, arquitetura unificada, onde nós não mais utilizamos o DECOM como base para comunicação em rede, e sim uma arquitetura orientada a serviços, que permite maior interoperabilidade entre as diversas plataformas, além do Microsoft Windows. A conectividade com os dados de campo, ela foi incorporada no supervisório, de modo que agora, além dos protocolos de comunicação OPC tempo real, nós temos o OPC HDA para dados históricos, AE para alarmes e eventos, DHZML no ambiente web. O supervisório ele deve ser capaz de atuar tanto como servidor, tanto como cliente, para troca de informações entre as mais diversas aplicações. Alguns protocolos foram incluídos nativamente no supervisório, como o BACnet, muito utilizado para automação predial,
SNMP para gerenciamento de dispositivos em rede, como no Break, switches, computadores, e conectividade com Web Services para trazer as informações do mundo externo para dentro do supervisório. A interface gráfica ela sofreu uma evolução de forma que agora nós temos telas gráficas em 3 dimensões, podendo apresentar uma visão bem mais realista do processo. Gráficos baseados no WPF, Windows Presentation Foundation, permitem uma rica e detalhada apresentação da planta. Cada vez mais, as empresas possuem modelos prontos de gráficos 3D, sejam para simulação, para criação de projetos estruturais. A ideia é que você possa, dentro do supervisório, fazer o desenho gráfico ou reutilizar esses modelos já existentes. Os mais diversos tipos de modelos, criados em programas como AutoCAD, Maya, SolidWorks, SketchUp, BIM, possam ser importados para dentro do supervisório. E a partir da importação desses objetos, nós temos um objeto totalmente desmembrado, podendo ser animado cada item deste objeto. A interface gráfica ela sofreu uma evolução de tal forma que agora nós podemos ter uma tela multitouch, comandos por gesto e comandos por voz. Com relação a alarmes e eventos, a conectividade ela foi expandida de tal forma que agora nós podemos buscar dados OPCs, dados de bancos de dados, dados de web services, monitorar valores, criar expressões e gerar desta forma os alarmes e eventos. O supervisório ele é compatível também com o protocolo OPC-AE. Desta forma, nós podemos trocar as informações entre diferentes sistemas sem a necessidade de criar os tags dentro do supervisório, apenas transferindo as informações de alarmes e eventos em tempo real. O armazenamento agora é feito em bancos de dados, os mais diversos tipos de bancos de dados, inclusive com recursos de redundância, gravação simultânea em múltiplos bancos de dados, para evitar perda das informações. A visualização dessas informações são vistas através de controles .NET altamente customizáveis, onde é possível fazer agrupamento, ordenações, filtros, visualizar de forma tabular ou de forma gráfica esta informação. Diversas configurações foram adicionadas, por exemplo, atraso para identificar um determinado alarme, capturar valores associados ao processo, por exemplo, na ocorrência de um alarme, qual era a temperatura, o set point, a pressão, a vazão, e visualizar na própria lista de alarmes essas informações no momento do alarme. O sistema ele apresenta ferramentas que possibilitam a análise dos alarmes e eventos, ou você pode exportar essas informações para os diversos formatos Excel, HTML, PDF, Word e utilizar a sua ferramenta de preferência para análise das informações. Nós também podemos ter a notificação dos alarmes e eventos para dispositivos móveis, por exemplo, uma descagem telefônica, um envio de um e-mail, um SMS, uma mensagem Skype, entre outros tipos. Podemos até mesmo ligar para o sistema, escutar os alarmes ativos e fazer o reconhecimento dos alarmes por telefone. Gráficos de tendência. A conectividade universal e a conectividade OPC-HDA, que permite a troca de informações entre diferentes sistemas. Por exemplo, você pode ter um historiador com os dados armazenados e utilizar o supervisório para traçar o histórico armazenado em bancos de dados. A gravação pode ser feita em um ou mais bancos de dados, inclusive com o sistema de Store and Forge. Caso você perca a conexão com o banco de dados, você armazena localmente as informações e posteriormente devolve o conteúdo para o banco de dados. A visualização, também utilizando poderosos componentes altamente customizáveis baseados no WPF, com uma rica interface gráfica, permitindo gráficos em 2D ou 3D e visualize facilmente as informações, ou até mesmo exporte para PDF, Word, Excel e utilize uma ferramenta externa para análise das informações. Diversas configurações foram incorporadas, por exemplo, triggers para início e término de gravação, possibilidade de monitorar valores ou expressões
e gravar valores mínimos, médios, máximos, desvio padrão dentro de um determinado período, e recursos de sumarização para longos períodos de tempo. Coleta de dados em frequências diferentes, por exemplo, um grupo a cada x segundos e um outro grupo a cada 2x segundos, por exemplo. Filtros para compressão de dados, limites de alarmes no próprio gráfico, múltiplos gráficos dentro de um mesmo objeto, entre outras características. Banco de dados de mercado. O software ele deve ter recursos para conexão com bancos de dados, para que você consiga inserir informações e consultar informações deste banco de dados. A consulta das informações pode ser simplesmente um ponto na tela, mostrando um valor do banco de dados, ou até mesmo uma tabela com diversos resultados do banco de dados. Esses objetos tabulares, customizáveis, de modo que, por exemplo, você identifique com a cor vermelha um declínio da produção e com a cor verde uma meta atingida da produção. A ferramenta de engenharia evoluiu para a web, centralizada, permitindo múltiplos usuários trabalhando ao mesmo tempo num projeto. É importante também uma engenharia única, seja para criar uma tela numa IHM, num computador, num tablet, num telefone. Recursos de redundância foram incorporados no sistema. A redundância de dados, tempo real, você pode ter a redundância de históricos, alarmes e eventos. Recursos point and clicks também foram incluídos, para que você não tenha que criar scripts sofisticados para realizar esta redundância. Além disso, o sistema deve comportar a redundância por hardware, ser compatível com os mais diversos computadores apropriados para a redundância. Segurança pode ser configurada dentro do supervisório ou integrada ao sistema operacional, por exemplo, herdando validade, complexidade, tamanho mínimo, número de repetições de senha. A segurança deve permitir que você configure cada ação dentro do supervisório, executar um determinado comando, escrever num determinado ponto, abrir uma tela, realizar uma tarefa em dias e horários específicos e em estações apropriadas para aquele ação. Computação em nuvem. Hoje nós temos a possibilidade de ter os servidores armazenados num data center em nuvem. Nós temos conectores para poder levar as informações do chão de fábrica até esses servidores, e nós temos clientes que conseguem se conectar a esses servidores, sejam clientes desktop ou clientes telefone. Telefones, tablets, smart TVs são outros recursos que foram incorporados ao sistema. Hoje nós podemos ter telas gráficas, gráficos de tendência, alarmes, eventos, rodando nos mais diversos dispositivos. GeoSCADA é um recurso que permite que você traga os mapas da internet em tempo real, utilize esse mapa dentro do supervisório e crie animações sobre os mapas. Por exemplo, recebendo latitude e longitude para monitorar recursos dispersos geograficamente, diversos outros objetos específicos criados para identificar KPIs, por exemplo, e a possibilidade de criar qualquer outra animação em cima do gráfico. Gerenciamento de ativos é um recurso que foi adicionado, onde nós temos uma árvore de navegação compatível com o modelo ISA 95, e a ideia é que você crie comandos e reutilize comandos, reduzindo o tempo de engenharia. Além dos alarmes e eventos, foram incorporados também sistemas de detecção de falhas, onde nós criamos lógicas sofisticadas e utilizamos matrizes de conhecimento para prever a falha de equipamentos. Diversos objetos foram incorporados para que você tenha uma análise dos eventos que mais acontecem e quais são as suas possíveis causas. Uma ferramenta de agendamento também é comum nos novos sistemas, onde você tem um calendário e visualmente é possível definir as execuções a serem tomadas em dias e horários específicos, como, por exemplo, ligar e desligar iluminação, ar-condicionado, entre outros equipamentos. Softwares supervisórios evoluíram muito nos últimos 25 anos. Hoje, eles estão muito mais poderosos e mais integrados com TI e outros componentes do negócio.
Hoje eles vão muito além de atender somente as necessidades do chão de fábrica, que era a intenção inicial quando eles foram criados. O ritmo de mudanças nessa nossa área está muito acelerado. As empresas, para se manterem competitivas, precisam planejar a evolução da sua área de produção. E no que diz respeito aos supervisórios, essa evolução ela passa naturalmente por sistemas baseados em computadores de 64 bits. Nós procuramos apresentar algumas características dos novos softwares supervisórios com o objetivo de fornecer ao usuário um padrão de comparação entre os diversos sistemas existentes. A importância de cada característica vai variar um pouco dependendo da empresa e o tipo de aplicação, e deve ser analisado conforme cada caso. Naturalmente, além das características aqui apresentadas, continuam importantes outras características do software e do fornecedor, tais como facilidade de uso, aprendizado, atualização, qualidade do suporte e custo total de propriedade. Dúvidas? Entre em contato com a Scan, nós teremos o prazer em atendê-lo. Obrigado.